Cansado de disputar a atenção das crianças com o barulho durante as contações de história? Então fica nesse vídeo que hoje eu vou te passar algumas técnicas que eu aprendi e desenvolvi ao longo desses 10 anos. E eu prometo, a sua turma não vai nem piscar na próxima história. Já ia me esquecendo. Eu sou o Prof. Juan e essa é a minha oficina. Contar histórias. Há quem diga que é um dom. Eu já acredito que é prática e técnicas. Mas se você sente dificuldade nesses momentos, esse vídeo é para você. Mas antes de mais nada, se você está gostando dos nossos conteúdos, se inscreve no canal. Faltam 10 pessoas para a gente bater a marca de 100 inscritos. Então deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários o que você está achando dos temas abordados. Melhor que isso, deixe uma sugestão para o próximo vídeo. Bora pro tema? Como eu disse anteriormente, contar histórias é algo fascinante. É dar asas à imaginação, colorir um mundo imaginário, trazer temas profundos e boas reflexões. E de quebrinha, boas risadas. E tudo isso através de versos, imagens e personagens. Além de tudo isso, contar histórias também é um pesadelo para algumas pessoas. Tem muita gente que fala, eu já tentei de tudo, mas não vai. Então hoje eu vou trazer algumas estratégias e algumas dicas para tornar a sua contação digna de cinema. Pega o papel e caneta e anota essas dicas. Antes de eu continuar, eu quero deixar claro que tudo que eu vou falar é a minha percepção sobre literatura e leitura. É a forma como eu interpreto uma boa contação de história. Quando falamos sobre o ato de contar uma história, não existe o jeito certo ou errado, mas existe o jeito que funciona. E o jeito que funciona é aquele que atinge todas as crianças de alguma forma. Lembrando que tudo que eu vou estar falando nesse vídeo é a minha visão. E vocês podem pegar tudo que eu estou falando, ou só algumas partes, e adaptar para a realidade de vocês. Combinado? Antes de nós chegarmos na parte mais importante, eu gostaria de deixar uma coisa clara. Para mim, existem 3 formas de contar uma história. A primeira é literalmente ler o livro. Acontece muito. Às vezes a gente está na sala e decide ler um livro para as crianças. Pega um livro aleatório e acaba contando sem conhecer a história. Não sabemos se a história é boa, se os textos contidos no livro são grandes. Nem sabemos o final da história. A gente simplesmente pega, lê os textos e mostra as imagens. Isso é ruim? Já adianto que não. Mas é mais difícil criar uma atmosfera que vai prender a criança quando nós não conhecemos a história. Não é impossível, mas demanda um pouquinho mais de jogo de cintura de quem está contando. E essa primeira forma de contar história é mais ou menos assim. A minha turma tem 4 e 5 anos, eu decidi ler uma história. Peguei um livro aleatório e comecei a leitura. Se o tempo de atenção da minha turma for muito curto, o livro com grandes textos vai ser um problema, porque eu não vou conseguir olhar rapidinho e já mostrar. Pode parecer um texto pequeno, mas para uma turma que tem uma atenção curta, é muita coisa. E essa contação ficaria mais ou menos assim. Um cuspidor de máscara preta, com seu assobio melodioso, voou muitas vezes para buscar folhas e construir o seu ninho. Logo, seu longo voo seria desnecessário, porque ele sabia que aquela seria uma bela árvore onde criar os seus filhotes. Novamente, é errado? Não, mas é mais difícil manter eles entretidos, pois a cada página eu vou ler, eles vão ter que esperar para aí eu conseguir mostrar as imagens. Já a segunda forma é contar a história que está descrita no livro. É quando a gente já conhece o livro, ou pelo menos já deu uma olhadinha do que se trata. Vimos aonde a história vai e como ela vai acabar. Então nós não precisamos ler literalmente o que está escrito. Só de bater o olho a gente já sabe o que vai acontecer e aí abre margens para interpretações, para mudar o tom de voz, para causar suspense, literalmente para fazer caras e bocas. Só de fazer isso já damos um up na história que está sendo contada. As crianças ficam super curiosas e a leitura fica mais ou menos assim. A mesma situação, uma turma de 4 e 5 anos que tem atenção um pouco curta. Abri o livro, bati o olho
Eu já posso mostrar. Tá escrito apenas: Léo morava com seu pai e 6 gatos na beira do mar. No que eu bati o olho, eu já posso incrementar. Era uma vez um menino chamado Léo, ele era muito esperto, ele era um pouquinho preguiçoso. E sabe o que ele gostava de fazer? Nisso as crianças já correspondem. Ele gostava de fazer castelos de areia. Ele morava com seu pai na beira da praia e todo dia ele ia lá para brincar. E eles não moravam sozinhos, moravam junto com 6 gatos. Todas as manhãs, o seu pai saía cedinho para pescar. E o Léo, ele ficava olhando lá da janela. O papai dele ia pescar de barco. E assim a gente vai desenrolando a história. A gente não lê literalmente o que está escrito, a gente conta a história para eles. E a terceira forma é literalmente realizar uma contação de história. É quando a gente se prepara para aquele momento. A gente já conhece a história na ponta da língua, a gente já sabe quando vai contar essa história, a gente já conhece o começo, meio e fim, a ponto de nem precisar de livro. E mesmo assim nós vamos atingir as crianças. Nós podemos trazer recursos diferentes, usar a criatividade. E quando eu digo recursos, eu não digo apenas recursos confeccionados. Pode ser uma trilha sonora no celular enquanto você está contando a história, podem ser fantoches, podem ser ursinhos de pelúcia ou até mesmo materiais da sala, possibilitando as crianças a participar da contação também. E ela ficaria mais ou menos assim. Era uma vez uma menina chamada Júlia. Ela era muito esperta, mas por onde ela passava, o caminho desaparecia. Certo dia, a Júlia foi conversar com sua mãe e falou: Mamãe, por que quando eu ando as coisas desaparecem? A mamãe ficou em dúvida e ela falou: Não sei, Júlia, vou perguntar para o seu pai. E ela foi perguntar para o papai. O papai estava ocupado trabalhando e ela falou: Dentro da minha percepção, analisando essas 3 formas, não existe um jeito mais certo de contar. Às vezes, a gente não conseguiu se planejar e decidimos contar uma história, como foi no primeiro exemplo, e tá tudo bem. Às vezes, a gente já deu uma pesquisada na permanência e deixou alguns livros na sala. Livros que a gente, pelo menos, já deu uma pequena lida. Então a gente já sabe aonde a história vai dar, como foi dito no segundo exemplo. Já o terceiro foi escolhido a dedo, foi planejado e construído para ser um sucesso. Mas dentro da nossa rotina de professor, acontecem as 3 situações e acontece de forma recorrente. Então nós temos que estar preparados para qualquer uma das 3 situações. Agora que eu já deixei isso claro, eu posso passar algumas dicas para fazer essas 3 formas de contar histórias serem um sucesso. Anota aí. Eu gosto de estruturar esse momento em 3 partes: antes da história, durante a história e depois da história. No antes da história, eu levo em consideração o seguinte: é um pouco difícil administrar a atenção das crianças. Então eu gosto de fazer algumas coisas para preparar eles para esse momento. Primeiro, a forma como nós vamos sentar. Eu particularmente gosto de contar histórias em círculo ou eles na minha frente e eu sentado em uma cadeirinha um pouquinho mais alto. Essa segunda opção é muito boa para contações externas, seja embaixo de uma árvore, no parquinho ou em algum outro espaço da sua unidade. Assim, fica mais fácil para que todos consigam enxergar e até para eu interagir com eles durante a contação. Segundo, antes de começar a história, eu gosto de cantar uma música que termine em silêncio ou fazer um exercício de respiração para que eles se acalmem e eu deixe eles preparados para esse momento. Terceiro, eu gosto de pedir para que eles sentem com perna de borboleta para que todos fiquem na mesma altura. Também peço para que eles escutem a história com atenção, para depois nós podermos conversarmos sobre ela. Peço para esperar se precisar ir no banheiro ou tomar água, a menos que seja urgente. Quarto, ainda sobre preparar o ambiente. Se a contação for na sala e tiver muito barulho vindo da janela, eu gosto de fechar as janelas e peço para que os adultos que estão na sala evitem conversas paralelas. Se for necessário, é até interessante colocar uma plaquinha do lado de fora da porta escrito: Espere um momento, estamos viajando nas histórias.
Assim evitamos interrupções, pois a concentração deles vale ouro. Quinto e último, eu gosto de pedir para minha estagiária ou minha parceira de sala sentar junto com as crianças, principalmente ao lado daqueles que têm mais dificuldade de concentração. Às vezes, um comentário puxa de novo a criança para a história. Comentários do tipo: olha lá o que aconteceu, olha lá o que o prof falou, ai, 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 o que será que vai acontecer? Eu tô com medo. Esse tipo de comentário é muito positivo para ajudar a prender a atenção das crianças. Depois da sala e das crianças preparadas, partimos do antes da história para durante a história. Eu gosto de ler o título da história, falar o nome do autor, mostrar a foto dele se tiver no final do livro. Aí então eu começo. Ou eu faço a leitura do livro, ou conto a história, ou faço uma contação de história. E para tornar as três formas que eu citei anteriormente válidas, eu faço o seguinte: se eu não conheço a história, como foi o primeiro exemplo, eu tento bater o olho rápido, ler alguma coisa e compenso isso com expressões, com tom de voz, até convidando as crianças a participar. O que será que aconteceu? Nisso eu tô lendo. E assim eu vou desenvolvendo e envolvendo as crianças. É um desafio, mas funciona. Se eu já conheço a história, como no exemplo 2, eu tento incrementar um pouquinho ela, colocando mais detalhes, alterando o tom de voz, deixando um suspense no ar. E se for o terceiro exemplo, eu já estou preparado. Capricho na criatividade, coloco um som de fundo no celular, trago os materiais, os fantoches, as pelúcias, o que a minha imaginação permitir. Assim não tem como errar. Saindo do durante a história e indo para o pós-história, eu gosto de pedir palmas para as crianças. Quem gostou da história bate palma. Aí então eu pergunto: quem lembra o nome do autor e o título do livro? Depois que eles expuserem a sua opinião, eu volto o livro no início e começo a folhear perguntando para eles o que aconteceu na história. Aí é a oportunidade deles me contarem a história. Vou perguntando quem lembra o que aconteceu em cada página, quais foram as decisões dos personagens, se foi a escolha correta e o que eles fariam no lugar do personagem. Gosto de levantar todo tipo de questionamento, fazendo eles pensar. Além de pensar, de argumentar. Uma pergunta recorrente: a história precisa ter uma intencionalidade? A resposta é: não sempre. Ela pode vir sim com uma proposta de trazer uma reflexão, de tratar de uma situação específica que está acontecendo na sala, mas ela também pode vir apenas como fonte de entretenimento, imaginação e sorrisos. E, gente, funciona mesmo. Eu gosto de deixar as garrafinhas de água da minha sala na altura deles. E no ano passado, na frente do bebedouro, sempre ficava molhado. Eu chegava na sala, tava uma poça de água. Então eu decidi inventar uma história sobre derrubar água no chão. E a moral da história era: por que nós devemos encher nossa garrafa só até metade, quais cuidados nós precisamos ter e o que fazer quando a gente derruba água. Eu caprichei na contação, utilizei ursinhos, até derrubei água de verdade no chão. Eles ficaram espantados. E, gente, sério, acabou o problema. Deu tão certo que esse ano eu fiz de novo e resolveu de novo o mesmo problema. É impressionante. Então, ela não precisa ter sempre uma intencionalidade, mas também pode ter essa possibilidade de você adaptar histórias para a sua realidade e para algum problema específico que a sua turma tem passado. Então, recapitulando: preparar o ambiente, a escolha do livro ou não, realizar a leitura do livro da melhor forma, sendo lendo, contando ou dando aquele show, e o pós, que seria a retomada e a recapitulação de toda a história. Gente, é sério, com essas dicas não tem como vocês não darem um show na hora de contar histórias. No próximo vídeo eu vou contar uma história para vocês, então prepara a pipoca, prepara o suquinho e prepara as crianças. Essas foram algumas estratégias que eu aprendi ao longo desses 10 anos de como contar uma boa história. Se você tem dificuldade em alguma área específica dentro da educação, dá uma olhada no canal. Nós já postamos alguns vídeos sobre alguns temas bem importantes. O último foi sobre reunião com os estagiários, e eu vou deixar aqui no card caso você queira dar uma conferida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Manda para 2 ou 3 pessoas. Manda para Márcia para ela aprender a contar história. E não esqueça de deixar nos comentários qual é a sua maior dificuldade nos momentos de contar história. Eu vou adorar ler. Um beijo no coração de vocês, nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça: a educação muda o mundo.